A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Estamos sob a assistência técnica e os cuidados do Fernando C.A., do Cássio Emerick e do Luiz Nartes. É o nosso batalhão de frente desta larga rede de emissoras e sites, etc., etc., que transmitem e retransmitem o Jornal do Boris. Agradecemos a sua companhia diária com este jornalista que tenta fazer com que você exercite os seus conhecimentos políticos, né? Uma provocação. Este jornal tem mais provocação que informação, pelo menos penso eu. Ou será que isso é uma provocação? Bom, a manchete predominante nos jornais é essa. Mercenário que desafiou Putin morreu em avião que explodiu, afirma a Rússia. Folha de São Paulo. Líder de motim contra Putin morre em queda de avião, diz Kremlin. E está aqui no Globo, líder de facção que desafiou Putin morre em queda de avião na Rússia. Já o Valor não traz isso como manchete, fala em reestruturações e queda de preços reduzem custos de empresas de capital aberto. Muito bem, essa tal... O avião não caiu, ele antes explodiu. Esse avião era um Legacy, fabricado pela Embraer, por isso a Embraer deve participar das investigações. Você vê que todas essas manchetes deixam entrever que este senhor Prigozhin tinha um antagonismo aparentemente superado com o presidente ditador da Rússia, Putin, né? Então sempre fica nas entrelinhas das manchetes a relação dele, uma relação estranhíssima com Putin. Ele foi muito amigo do Putin, chegou a ser cozinheiro, faz tudo, copa e cozinha, tal, depois cresceu, enriqueceu, ele vendia cachorro-quente na rua. E aí, enfim, ganhou o mundo, né? Virou o chefe dessa facção, dessa equipe, dessa empresa de mercenários chamada Wagner, em homenagem ao compositor Wagner, né? E agora ele teria seguido, ou ele seguiu, o caminho de diversos outros adversários de Putin, embora ele tenha feito um acordo, né, que foi mediado por Timoshenko, o ditador da Belarus, que ele iria para a Belarus. Anteontem ele apareceu numa foto, ele estaria na África. Quer dizer, tudo isso é cheio de mistérios. O fato é que o avião explodiu, tem 8 corpos, ainda não, pelo menos não chegou aqui notícia nenhuma de identificação, e fica essa suspeita. Tem muita gente que acha, no plano internacional, que é uma maneira dele desaparecer, que ele não estava nesse avião. O nome dele ele estava na lista, e o segundo dele, um subcontravice dele, também teria morrido nesse acidente. Deixa eu ver, eu não lembro o nome desse rapaz. Dmitry Utkin,
também estava a bordo. Dmitry Utkin, que era o segundo. Também, você fala, estava a bordo, mas tem que tomar cuidado, porque ele faz parte, ambos fazem parte da lista de passageiros. Tem aqui uma foto na Folha do avião pegando fogo, né? Ele explodiu, caiu, pegou fogo, não sobrou nada. Evgeny Prigozhin, ex-aliado que em junho liderou um motim contra o presidente russo Vladimir Putin, morreu ontem quando viajava em um de seus jatos executivos, disse o Kremlin. O jato, então, era dele. A aeronave, o Embraer Legacy 600 de fabricação brasileira, com 10 pessoas a bordo, caiu ontem perto de Moscou por motivos desconhecidos. Apoiadores de Prigozhin afirmam que o jato foi abatido e citam um vídeo feito por moradores da região onde a aeronave caiu. O histórico de mortes suspeitas entre dissidentes de Putin é longo. Não é possível, porém, confirmar se houve ataque ou acidente. O governo limitou a confirmar a queda e a identidade das vítimas. O empresário de 62 anos liderava o grupo Wagner, mercenários que atuavam para o governo russo em diversos países e que se mostrou crucial no conflito com a Ucrânia até a ruptura pouco antes do levante há exatamente 2 meses. O principal comandante militar da facção, Dmitry Utkin, também estava a bordo. E agora a gente espera confirmação se é que as providências protocolares que têm que ser tomadas na Rússia neste momento são confiáveis, e ficam também essas dúvidas. Será que era ele? Será que não era ele? Será que o avião explodiu? Será que ele foi atingido? Não se sabe, não se sabe. Bom, a outra notícia desta manhã é que o Jair Renan, o filho 04, né, do Bolsonaro, está sendo alvo de uma ação da Polícia Federal. Eu não sei exatamente o objetivo específico da ação, tem um envolvimento de um professor de tiro dele, uma questão envolvendo essas predações financeiras, dinheiro lavado, essas coisas. Eu não sei direito qual a posição dele, pelo menos a notícia, saiu um flash agora dizendo que ele foi alvo dessa incursão da Polícia Federal. É em Brasília, Santa Catarina, tem vários lugares. Deve ser um negócio, pelo menos de dimensões quase nacionais ou nacionais. Daqui a pouco a gente vai saber, não sei se ainda dentro do Jornal do Boris. Outra história, aí hoje tem histórias, nós vamos pegar aqui, foi lá na África do Sul. Esta manhã, né, os horários são diferentes, foi confirmado o convite a países, né, que deverão integrar os BRICS. Vai mudar de nome. Olha, foram convidados, veja, Argentina, Arábia, Emirados Árabes, Egito e Etiópia. O que tem de ditadura aí, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito, Argentina é ditadura? Ainda não. Bom, aliás, na Argentina está tendo saques, Buenos Aires de novo essa noite, várias cidades
Argentinas tiveram saques, comércio fechou, situação lá não é nada agradável. Deixa eu ver o noticiário aqui que nos traz a CNN. Os líderes dos BRICS convidaram oficialmente a Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes, Etiópia e Irã para serem membros plenos do bloco de grandes países em desenvolvimento. Como a CNN antecipou, até 6 nações poderiam ser convidadas para fazer parte do grupo e tal, blá, blá, blá. Já nesta quinta-feira, os grupos, já nesta quinta-feira, e a pedido da África do Sul, o bloco decidiu admitir um país africano, a Etiópia. Olha, o Estadão, no site, eu vou mostrar o site para você, dá uma definição do qual é o que se esconde atrás dessa ampliação do BRICS, a não ser que eles tenham modificado, né? Quer ver? Eu não estou vendo aqui mais a manchete que estava no Estadão. Sabia que eles podiam tirar? A manchete, deixa eu ver aqui, a manchete era a seguinte: China mostrou a Lula, estou lembrando, China mostrou a Lula quem é que manda no BRICS. Deixa eu ver se está ainda. Estadão, Blue Studio. Está em branco. Estava há pouco tempo aqui. Vamos ver se eu que estou... deixa eu ver aqui. Eu acho que está. Devia ter colocado antes. O Estadão... a Argentina, onda de saques aumenta. Deixa eu ver. Quer dizer, BRICS amplia bloco e convida 6 países. William Vac, Brasil vende fiado e China mostra a Lula quem manda no BRICS. Aí pegaram esse tema, era a manchete, agora não é mais. Diminuíram. Quando eu olhei de manhã mais cedo, era a manchete no lugar dessa BRICS amplia o bloco e convida 6 países. Argentina e Irã farão parte. Aí o Brasil apoiou isso. Dizem no Itamaraty, e até o Lula já confirmou isso, que o Brasil fez uma negociação com a China para a China apoiar a indicação do Brasil para o Conselho de Segurança da ONU. E aí o Brasil apoia essa vontade da China de admitir mais países, porque a China está fazendo um avanço no mundo numa briga geopolítica com os Estados Unidos, de ampla repercussão mundial, tem dinheiro para cá, dinheiro para lá, agora a economia da China enfraqueceu. Bom, no meio disso tem a guerra da Ucrânia, que o Lula tentou levar para o BRICS e nada aconteceu, ele tentou plantar, não vicejou, e aí tem um artigo do Paul Krugman, quão assustadora é a crise da China, segunda maior economia do planeta. Desculpe, está falando da crise econômica da China. Lula diz que BRICS tem de falar da guerra da Ucrânia e paz é dever coletivo e imperativo. Ninguém ligou. Putin reage após Lula cobrar que BRICS discuta a guerra da Ucrânia e culpa o Ocidente. As idas e vindas de Lula sobre a guerra na Ucrânia. Relembre as falas do presidente. O Lula já teve em várias posições, ele vai mudando conforme as necessidades. Câmara aprova MP que ajusta o salário mínimo para 1.320, é medida provisória, já estava em ação, e corrige a tabela
do imposto de renda. Tudo que já estava funcionando, porque o presidente edita a MP, ela começa a funcionar. Vídeo mostra suposto acidente do avião do líder do grupo Wagner e Rússia confirma a morte em queda. Aí, essa confirmação, tem gente me dizendo, olha, vamos tomar cuidado, é uma coisa, aquilo lá, Rússia, mistérios, de repente o cara aparece na África. Morte a lamentar. Morreu ontem Francisco Dornelles. Está aqui a chamada da Folha de São Paulo. Senador e ministro Francisco Dornelles morre aos 88. Sobrinho de Tancredo Neves, Dornelles foi político de destaque no início da redemocratização do país em 85 e ministro da Fazenda de José Sarney. Ele estava designado para ser ministro da Fazenda do Tancredo. Mas aconteceu o que aconteceu, Sarney assumiu e manteve o Dornelles como ministro. Foi também deputado constituinte, senador, ministro no governo Fernando Henrique e vice-governador do Rio. Ele assumiu quando o Pezão foi preso e ele será velado hoje no Rio de Janeiro. Tá? Tem outra notícia importante no panorama internacional, que a Índia conseguiu colocar uma nave no lado escuro da Lua. É a primeira vez que uma nave pousa, pelo menos ao que se sabe, naquela região. Deverá trazer prioritariamente estudos sobre uma suposta existência de água naquela região para futuras explorações. Já estão atrás de recursos naturais na Lua. Eu sou do tempo que a Lua era romântica, agora nada a ver. A Lua hoje é foco da cobiça geopolítica, né? Que nossa tecnologia, atingimos a Lua, e da cobiça econômica de muita gente. Mas o fato de a Índia ter chegado lá é muito interessante. A Índia é um país de todos os matizes sociais. Ela tem uma economia lá em cima interessante, tem um desenvolvimento tecnológico muito importante. Por exemplo, produz química fina, sais que nós não temos no Brasil, importa sais para a produção de remédio da Índia. A Índia tem uma elite que está indo para os Estados Unidos para comandar as pesquisas sobre inteligência artificial, sobre TI, e a Índia vai se tornando também um dos países mais populosos do mundo. Mas tem aquela pobreza, tem as castas, é uma mistura de coisas. Eu já estive 2 vezes na Índia. É uma coisa muito, muito interessante. Ele está investindo muito em educação. E é um país sui generis. Ela tem pelo menos 17 línguas oficiais e mais de 1000 línguas espalhadas. Cada estado fala uma língua diferente, um não entende o outro, mas existe uma atração do que se chama Índia para esses estados que são verdadeiros países dentro daquela misteriosa, sob o aspecto romântico, região da Índia, que soube fazer a sua independência, e agora está fazendo o seu desenvolvimento. Essa chegada à Lua é um sinal amarelo para o mundo. A Índia pedindo passagem, ela já está lá na frente. O inverno despido de frio,
aqui na capital paulista chegou a 32,3, está aqui as pessoas. Tem uma foto no Globo sobre o calor. Você sabe, né? Você está acompanhando o calor, mas a foto do Globo é muito interessante. Dá uma espiada nessa foto aqui embaixo, ó. Tá vendo? É uma foto só, parecem duas. As pessoas no Rio de Janeiro não têm mais onde se esconder do calor. Estão se escondendo na sombra do poste. No Rio, a sombra de poste é refúgio para o verão fora de época, que elevou temperaturas por todo o Brasil. O inverno escaldante, efeito do El Niño, apressou a liquidação de roupas de frio e antecipou as vendas de ar-condicionado e ventiladores. Olha aqui onde as pessoas estão se abrigando. Olha o obituário do Dornelles no Globo. Nascido em família mineira vocacionada para a política, como o tio Tancredo Neves, Dornelles foi ministro, senador, deputado federal, vice-governador do Rio e era presidente de honra do PP. Dornelles era um homem estudado, viu? Formado em economia, formado em direito, estudou no exterior, estudou em universidades americanas. Dornelles era um homem preparado. Deixa eu ver o que mais aqui no Globo. Aliados amplificaram fake news enviada por Bolsonaro com posts em redes sociais. E aí um jornalista da Folha, o Igor Guilherme, que viajou no mesmo avião que o Bolsonaro, que vinha para São Paulo, acho que de Brasília para São Paulo, perguntou para ele: o senhor mandou, eu mandei, e daí? E daí? E aí um dos que receberam essas mensagens, que é o dono da Tecnisa, já está de advogado, que é um defensor Toron, né? E ele já está aí preocupado, mas ele disse: olha, recebi, e é um grupo, enfim, um grupo pequeno que conversa entre si, não fiz nenhuma apologia de revolução nenhuma, etc, etc. Morre Dornelles, aqui na Folha, STF, daqui a pouco eu chego na página de duas coisas interessantes. STF conclui voto e prevê instalar juiz de garantias em 2 anos. O que é esse juiz de garantias? Juiz de garantias. É o seguinte: a partir desse momento, 2 anos, a instalação, não sei se vai funcionar bem ou não, isso é uma outra história a ser discutida, é a seguinte: um juiz, numa vara criminal, faz a instrução do processo. Ouve as partes, blá, 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 recebe o relatório da polícia, manda fazer diligências, e outro pega todo esse processo, outro juiz, e dá a sentença final. É supostamente para a sentença final não ser contaminada pela presença das pessoas, pelo contato, enfim, pela relação do juiz com o processo. Ele manda o processo e um outro juiz que não teve contato, esse é o juiz de garantias, que quer ser implantado. Será que tem número suficiente de juízes? Dizem não, os mesmos juízes vão desempenhar os 2 papéis. Eu não acredito, tem 2 anos para isso. A ideia é bonita, agora, se ela tem condições de ser concretada, tem, né? Concretada é outra coisa. De repente ela é concretada nesses 2 anos. Lula quer dar verba de pasta do MDB a órgãos destinados ao Centrão. O Lula, quando voltar, vai ter que resolver essa briga. É briga, né? O PT transforma numa briga, mas na verdade é uma briga com uma associação
que o PT tem vergonha com o Centrão, mas se não tiver essa associação, não governa. Então, diz o PT, que faz com o nariz tapado, assim, essa toda pureza do PT, não, o Centrão é um lixo, nós não podemos nos misturar no lixo e tal. É uma novidade aqui que a Marta Suplicy, que é uma secretária municipal do juiz, do Nunes, que chama Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo. Ele é candidato à reeleição e querem que a Marta, o pessoal quer que a Marta seja vice dele. Por quê? Porque aí atinge o Boulos, que é um candidato com possibilidades, pega um pedaço do PT, a Marta supostamente tira votos que seriam do Boulos e levam para Nunes. Começa, então, tá toda essa articulação para ver quem serão os candidatos a prefeito da cidade de São Paulo. Partidos à frente da PEC da anistia acumulam sanções. Essa PEC da anistia é uma bruta vergonha. Olha a foto que publicaram há alguns dias, líder mercenário que desafiou Putin. Olha ele aqui. Vídeo divulgado por Evgeny Prigozhin na terça-feira mostra o líder mercenário supostamente na África. Tá vendo? Como ele posa de metralhadora. Diz que ele tem 50 mil homens espalhados pelo mundo. 50 mil. Então o exército dele é importante. BRICS deve anunciar a ampliação com a entrada de 5 países. Vê uma frase do Celso Amorim. Aí alguém pergunta, olha, quais são os critérios para a entrada desses países do BRICS? Quais são os critérios? Aí o ex-ministro Celso Amorim, que é efetivamente reparte com o Ministério de Relações Exteriores, reparte ou tem predominância, porque ele é um assessor especialíssimo de Lula, ele responde assim, esse negócio de critérios, sabe, você escolhe os países e aí depois você define critérios. É assim que estão sendo escolhidos esses países. O Brasil, nessa coisa do BRICS, fica em oposição aos Estados Unidos. Os Estados Unidos diz que não, pode fazer o que quiser. Propõe, por exemplo, ontem o ministro Haddad defendeu isso, que as relações entre Brasil e Argentina, as relações comerciais, sejam pautadas pelo yuan, o dinheiro chinês. Vamos bem, vamos bem. China, Egito, né, BRICS, Rússia. Agora, esse BRICS é uma salada, não é uma salada russa, mas é formado por países que não se entendem. Imagine se eles vão se entender por alguma coisa. Governo quer pacto para desarmar bomba relógio de concessão fracassada. Após ter uma análise aqui assinada pela jornalista Idiana Tomazelli, após a aprovação do arcabouço, é hora de governo colocar o pé no chão. Aí tem Tarcísio conversando com prefeitos, justificando a privatização da Sabesp, senadores abraçam lobby de advogados na tributária, os advogados querem ser, né, persona separada nessa, assusta, né, nessa reforma tributária que vem aí. Arno Agostinho debate reforma no Senado e diz que pedaladas foram invenção. É para lembrar que o Collor também foi isentado inocentado pela justiça, né? Quer dizer, ele passa em branco, neutro, né? Coitado, foi vítima de uma arbitrariedade, caçaram ele e agora a Dilma também. Vamos devagar, né? Pedalou. Para caçar foram
procurar uma irregularidade, até admito isso. E acharam a pedalada, mas a pedalada estava lá. Agora estão santificando essas pessoas, não é assim. Marinho, o ministro do Trabalho, nega que contribuição social seja volta de imposto. Não, não é. Claro, o imposto era um dia de trabalho, esse vai ser 1% do total do seu salário. 3 dias de trabalho, estão inventando isso para financiar toda essa estrutura e tudo isso. CPI das pirâmides financeiras aprova a queda de sigilo bancário de Tata Werneck e Cauã Raymond. Eles participaram de anúncios. Foram espécie de garotos propaganda, agora que estão tentando envolvê-los. Não sei, será que eles eram sócios dessa empresa? Hoje um artista é contratado para fazer a propaganda e diz, veja, que bonita, esta caixinha é prateada e tal. E aí o cara é responsável pela fabricação a falsificação da caixinha. Nada disso. Bom, será que eu esqueci alguma coisa? Vamos ver a charge do Caruso, do Chico. Pedaladas fiscais, palavra final. Arquive-se. Tá? O governo quer antecipar taxação de fundos fechados para ampliar isenção do imposto de renda. Decisão do STF sobre parentes de juízes foi debate envergonhado. STF, falhaste, permitindo que parentes de juízes, parentes de membros do STF advogassem tudo. Nossa, isso é uma vergonha. Quem tomou café conosco hoje? Geraldo Tartarelli, Isaías Vasconcelos, Ivanilza Guimarães, Neide Nardi, Alessandro Quirino, Gilson Jordão, Rodolfo Mateus, Geni Pereira, Vilma Cruz, Joaquim Tomás, Davi Gonçalves, Bris Granato, Ed Silva, Carlos Bartesic, Renato Passos, de Ipirá, Bahia, é Ipirá mesmo? Mariléia Leite, de Pelotas, Maria Josélia, de Embu das Artes, e Gerson Silva, de Igaraçu, Pernambuco. Pessoal, até amanhã. Muito obrigado por sua atenção e lembre-se, é preciso passar o Brasil a limpo. Tchau.